Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. E então digo fraco, forte sou, digo pobre, rico estou, por aquilo que Ele fez por nós. E então posso ver o quanto amou, sua vida entregou. Agradeço o que Ele fez por nós. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. E então digo fraco, forte sou, digo pobre, rico estou, por aquilo que Ele fez por nós. E então posso ver o quanto amou, sua vida entregou. Agradeço o que Ele fez por nós. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças a Deus Pai, pois nos deu Jesus. Hoje, dia 26 de novembro de 2020, um dia que celebramos ações de graças. Eu gostaria de fazer uma breve meditação em relação ao Salmo 67, que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. O Salmo 67, ele traz inúmeras razões de louvarmos a Deus, agradecermos a Deus por tudo de bom que Ele tem feito na nossa vida. O que me chama a atenção é que logo no início desse salmo nós temos um pedido para que Deus nos abençoe, que Deus resplandeça o seu rosto sobre nós. E é um reconhecimento, essas palavras são um reconhecimento de tudo aquilo que Deus faz por nós. Todas as coisas são dele e tudo pertence a Ele. Tudo é dado pela sua bondosa mão. Por isso, ao refletirmos sobre um dia de ação de graças, vale pensarmos sobre 3 breves princípios. Primeiro, tudo pertence a Deus.
Tudo pertence a Deus, inclusive a nossa vida. O Salmo 90 ele é um salmo muito especial, que vai refletir da brevidade da nossa vida. Se compararmos a nossa vida com a eternidade, vamos perceber, ele traz imagens muito concretas, a nossa vida como uma erva que hoje está aqui e logo desaparece, como um sonho, como um sopro. Alguns vivem 70, outros 80, mas mesmo aqueles que vivem uns anos a mais, sentem no seu corpo a canseira. Por isso o salmista pede para que ele tenha, ou ele possa viver na sabedoria os seus dias. Ser sábio é reconhecer que todas as coisas são de Deus. E o segundo aspecto que gostaria de destacar, o segundo princípio, é que, além de todas as coisas pertencerem a Deus, nós dependemos dele. Nós, seres humanos, e a sociedade de hoje, está se caminhando ao ponto de não querer depender mais um do outro. Nós queremos fazer as coisas sozinhas, por nós mesmos. Isso, até certa forma, é possível no sentido horizontal. Mas se a gente parar para pensar, nós somos dependentes uns dos outros, nós somos seres relacionais. Se não é possível nós sermos totalmente independentes no sentido horizontal, o que nos leva a pensar que nós somos independentes no sentido vertical? Quando nós pensamos a respeito da nossa finitude, da vida após a morte, nós percebemos que não é possível o ser humano salvar a si mesmo. Por isso, Deus vem até nós. Já que nós não temos condições de ir até Deus, Deus veio até nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Colocou a fé em nossos corações. E vem o terceiro princípio, movido a partir dessa graça, da fé em nossos corações, da esperança da eternidade. As nossas ações, elas são ações de graças, são boas obras, para que no momento que eu faça algo, o nome de Deus seja glorificado. Queridos irmãos, o problema é que muitas vezes nós esquecemos desses princípios, colocamos eles de lado e por não reconhecermos quem Deus é e o que Ele fez e continua fazendo por nós, nós não damos graças a Deus pelas bênçãos que Ele nos oferece. Estamos mais prontos a pedir ajuda do que ajudar. É da nossa natureza, queremos receber do que oferecer. O Evangelho de Lucas, ele narra a história que Jesus, ele comenta que estava passando numa cidade, veio 10 leprosos em sua direção, Jesus ficou compadecido em relação a eles e os mandou para que fossem ao templo para mostrarem ao sacerdote. No meio do caminho, Jesus os curou. E das 10 pessoas que foram curadas, apenas um retornou para agradecer. Esse é um pouco do contexto de quem nós somos. Nós recebemos as coisas, mas nós não reconhecemos que é Deus quem nos dá todas elas. Mas será que nós temos motivos para darmos graças a Deus, para louvarmos o seu nome? A gente vai reconhecer que esse ano de 2020 muita coisa aconteceu. Em virtude da pandemia, nós sentimos na carne dores, provações, angústias, aflições que talvez nós não tínhamos sentido até então. E mesmo nessas situações de muitas dificuldades, a gente pôde constatar e perceber como Deus esteve presente, continua presente na nossa vida. Deus está presente na sua vida, mesmo que em muitas situações a gente não perceba isso ou não sinta a sua presença. Deus vem não somente para aliviar uma dor, um sofrimento. Isso pode acontecer, claro, mas isso não é uma regra. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele pediu para que Deus aliviasse uma dor no seu corpo e Deus respondeu: a minha graça te basta. Muitas vezes, Deus sim, Ele concede bênçãos que aliviam as situações neste mundo. Mas a razão de Deus vir através do seu Filho é para resolver um problema, uma doença que é mortal,
que não nos leva apenas para a sepultura, mas leva para a morte e morte eterna. E a boa notícia é que essa doença que nós chamamos de pecado, ela tem solução, ela tem remédio. E o remédio está em Jesus Cristo, no Filho de Deus, que veio ao mundo para carregar os nossos pecados na cruz e vencer. Por isso, Jesus Cristo, Ele pode então declarar e declara a cada um de nós o perdão e a vida eterna. Ele nos resgata, nos tira da condenação e nos coloca para dentro do reino de Deus e para dentro da família da fé. Mas a gente poderia perguntar, mas como é que nós podemos ter certeza disso? Uma das certezas que Deus coloca no nosso coração é pela palavra e através do santo batismo. A água unida à palavra sela essa promessa, esse mandamento de Deus, que nós estaremos inseridos dentro dessa família e seremos herdeiros das bênçãos prometidas que Deus nos dá, as bênçãos eternas. Somente esse ponto nós teríamos muitas razões para louvarmos a Deus, porque Ele colocou no nosso coração a chama da fé. Mas Deus nos dá muito mais bênçãos para essa vida também. O reformador Martinho Lutero, ao refletir a respeito do primeiro artigo do Credo Apostólico, ele diz mais ou menos assim: eu quero agradecer a Deus porque Ele me criou, me deu corpo, alma, olhos, ouvidos, razão, membros e todos os sentidos. Eu agradeço a Deus porque Ele me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos e todas as condições para que eu possa sustentar. Eu agradeço a Deus porque Ele me supre abundantemente de todo o necessário para o corpo e para a vida e protege-me contra todos os perigos e guarda de todo o mal. Não nos faltam motivos para agradecer a Deus. Uma das músicas muito conhecidas de todos nós, Graças dou por esta vida, está no nosso inário luterano e ela reflete a respeito das razões nas quais nós podemos dar graças a Deus. Nós damos graças a Deus por essa vida, pelo futuro, por tudo que passou, pelo azul celeste, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pelo amor, pela paz no coração, pelo consolo e o mais especial, pelo dom da eterna vida. Reconhecemos que existirão espinhos na vida. Nós reconhecemos que vamos passar por dificuldades, vamos passar por tristezas e até talvez desgraças podem estar acontecendo na nossa vida. Mas nesse momento, a minha oração para que no nosso coração Deus possa afastar toda a amargura, possa afastar todo o rancor, a ira e qualquer desesperança que possa estar em nossa vida e possamos dizer assim como o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Esse é o convite que eu quero deixar para você, para a sua família, para que possamos aprender por meio da palavra a estarmos satisfeitos, contentes com as bênçãos que Deus oferece na nossa vida. Mesmo que possamos passar por uma situação não tão boa, num momento não tão agradável, reconhecemos que o principal presente que Deus nos dá é o presente da vida eterna. Que possamos hoje agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado e tem nos concedido. Mas também o Dia de Ação de Graças é uma oportunidade de nós olharmos para o próximo, para agirmos com cuidado, para provermos também o necessário para os nossos irmãos. O Salmo, ele diz assim: a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Essa é uma oportunidade única de agirmos com compaixão para com o nosso irmão, a cuidarmos das pessoas que Deus nos deu para cuidarmos.
e a testemunharmos do grande amor que Deus tem por toda a criação, em especial para aqueles que sofrem, para aqueles que choram, para aqueles que são humildes. Assim, podemos dizer como o salmista: abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Desejamos que todas as pessoas possam ouvir falar a respeito desse nome. E através de nós, as bênçãos que nós recebemos de Deus servem tanto para falar em seu nome, como também para fazer em seu nome. Possamos dar graças a Deus, possamos louvar por tudo aquilo que Ele tem nos feito, possamos realmente ter todos os dias como dias de ações de graças, reconhecendo que Deus nos dá o maior presente, que é o presente da vida eterna, mas Ele também está presente na nossa vida, conduzindo e concedendo bênçãos materiais, para que esses bênçãos materiais possam ser um instrumento para as pessoas que mais precisam, para que nós possamos glorificar o nome do nosso bondoso Deus. Por isso eu termino com as palavras do salmista também como um pedido, que diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Um forte abraço, que Deus abençoe ricamente a sua vida nesse dia e o restante dos dias que hão de vir.